Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco resumidamente sobre o que é a traqueostomia, tá? E algumas dicas, tá? Alguns cuidados de enfermagem em si. Para quem está começando o estágio ou quem já está fazendo estágio já principalmente em unidade de terapia intensiva ou mesmo em clínicas, no caso ambulatoriais, né, pós-cirúrgicas ou em clínica médica, vai ver alguns pacientes já com traqueostomia ou traqueostomizados que podem já estar um tempinho internado e já tá para ir para casa, então eles fazem umas transições entre cânulas, tá? Mas a traqueostomia em si, o que é? Ele é um procedimento médico, tá? Principalmente isso, para vocês entenderem que só é o médico que realiza esse tipo de procedimento. Pode ser em centro cirúrgico ou na própria UTI, tá? Na unidade de terapia intensiva, onde consiste de uma abertura, tá? Na traqueia para o meio externo, para fazer uma comunicação no meio externo, sendo mantido aberto com auxílio de cânula, podendo ser a cânula plástica ou metálica, tá? Ele é muito indicado em casos de complicações nas obstruções das vias aéreas superiores para fornecer um auxílio, né, no caso de ventilação mecânica, um oxigênio melhor ao paciente, e também muito utilizado em casos de intubação prolongada, quando o paciente encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, principalmente assim, de 10 a 15 dias já está internado e intubado, não tem uma progressão, né, de extubação ou pode ter tido falhas nessas extubações, o paciente extubado ocasiona uma intercorrência, o paciente volta à ventilação mecânica, isso diversas vezes, sendo então tendo uma avaliação médica, né, onde eles indicam, né, uma traqueostomia para um paciente desse tipo de situação, principalmente para pacientes que têm casos, né, de doenças respiratórias como DPOC, insuficiência respiratória, onde eles necessitam, né, de uma ventilação constante e sozinhos eles não conseguem obter esse tipo de eficácia, tá? E como é que é feito, né, o procedimento? Existem de 6 níveis, né, de traqueostomia, em geral, que é feito esse tipo de procedimento. E tem a cricotireoidostomia, né, uma palavra bem grande, tá? Onde é feito no caso da transmembrana cricotireoidana, tá? É uma palavra bem diferente. Também tem a traqueostomia alta, que é feita acima do istmo da tireoide. Tem a traqueostomia transístmica, que é feito através do istmo da tireoide, também é bastante comum ver em algumas situações, tá? A traqueostomia baixa já é feita abaixo do istmo, tá? da tireoide. Tem a traqueostomia mediastinal anterior, que é feita justamente no mediastino anterior do paciente, também em casos muito específicos. E por fim, a traqueostomia percutânea, que é utilizada a técnica de Saldinger. Essa tipo de traqueostomia é muito vista, né, em unidade de terapia intensiva, onde é feito o procedimento ali mesmo, que é o mais comum nós vermos, é o tipo de traqueostomia percutânea. Para quem não conhece uma cânula, né, tem uma aqui para mostrar para vocês, existem 2 tipos, como eu falei, que é a cânula plástica e a metálica. No procedimento mesmo, quando faz esse procedimento de traqueostomia em âmbito hospitalar, o paciente está ali, já está recebendo um outro tipo de ventilação, no caso da traqueia, é inserida essa cânula plástica, que é justamente uma cânula de adaptação, né, onde o paciente ele transita de uma intubação para uma traqueostomia ou mesmo uma emergência onde não tem condições também de uma intubação, pode ter tido uma lesão no momento, um trauma, alguma coisa que dificulte a passagem de um tubo por meios normais, no caso de uma intubação, feita essa traqueostomia. Então, o médico ele utiliza da cânula plástica, onde tem diversas numerações, que varia entre 6 a 8,5, tá? O 6 é mais indicado em casos de pediatria, né? Ele é bem pequenininho, ele não tem um balão. E o 8,5 já para adultos, principalmente para homens, né? Dependendo da anatomia do paciente. Eu vou mostrar para vocês uma cânula que eu tenho, que ele é o tamanho 8,5, tá? Ele vem embalado em embalagem estéreo, manuseado totalmente estéreo, tá? Porque é uma via de contaminação, uma infecção direta aos pulmões, né, por ser uma abertura diretamente na parte da traqueia do paciente. Ele é constituído aqui, vocês podem ver, a cânula em si, né, que é a parte aqui onde tem a parte dobradinha que fica para dentro, né, do paciente na traqueostomia. Tem o balão, que é o cuff, que nós dizemos que é onde fica para dentro lá do paciente, ele fica aficcionado ali dentro, para evitar que manuseie ou exteriorize, puxe, tá? Ele dá uma segurada, ele assegura
a traqueostomia internamente, não ocorrendo um acidente que tendo que fazer um outro tipo de procedimento como esse. Eu vou mostrar um balão insuflado, para quem nunca tinha visto. Geralmente o médico pede, né, que insufle de 10 a 20 ml, isso também variando do fabricante, também é interessante olhar na embalagem do mesmo. Aqui temos o balãozinho, né, balonete que fica pendurado para fora, né, fica pendurado perto do paciente para fazer o controle da insuflação. Eu vou dar um exemplo de como é feita uma insuflação, tá? Eu vou insuflar aqui um ar para vocês verem como é que fica. Ele fica exatamente assim, internamente na traqueia do paciente, tá? Ele segura para que não saia quando o paciente tussa ou falhe ou aconteça alguma coisa, o peso mesmo do circuito do ventilador puxa essa traqueostomia para fora. Ele não é assim, não é porque um balão que evite que você vai forçar a acontecer uma situação como essa, de exteriorizar a traqueia, porque isso pode lesionar toda a parte interna do paciente, pode ocasionar uma estenose, tá? Ou até mesmo um sangramento, uma hemorragia interna. Então, evitar, né, que manuseie muito essa cânula quando for fazer um cuidado de enfermagem, né, de um banho do paciente, numa higienização, tá? Aqui vocês podem ver que tem uma linha azulada em volta, que é uma linha radiopaca, tá? Para caso se precisar confirmar a localização, se não tem a certeza, o médico solicita um raio-x, tá? Na parte do tórax, onde tem a visualização melhor, e consegue ver essa linha radiopaca no exame, para poder confirmar se está realmente locado no lugar certo. Aqui fora, onde fica a parte, né, a borrachinha, para a gente colocar o cadarço, uma fixação de traqueostomia. Fica em volta do pescoço do paciente, eu vou mostrar logo mais à frente como é que fica. Já vem com 2 laços ou 2 cadarços, tá? Onde o médico, após o procedimento da traqueostomia, ele vai utilizar esse primeiro cadarço para amarrar no pescoço do paciente e assim ficando em até 24 horas o mesmo ou com sujidade podendo trocar. Aqui dentro, quando o médico ele faz o procedimento, automaticamente já vem na embalagem um fio guia interno, tá? Porque esse tubo aqui, essa traqueostomia, ele é muito maleável, tá? Ele dobra, então pode ocorrer o risco sem o fio guia, que é esse aqui, que é um material de plástico, tá? Que ele é bem rígido, que aconteça uma introdução errada ou possa lesionar mais ainda a traqueia do paciente. E após o procedimento da traqueostomia, quando ele inseriu a traco em si, ele retira esse fio guia desprezado e instalado o circuito de ventilação mecânica, onde é iniciado a oxigenação ao paciente. A cânula em si, ela é composta também pela buraquinho que é a saída, tá? Ou a entrada, onde conecta-se o circuito de aspiração, né? O sistema fechado ao próprio circuito, tá? E onde eu falei que é o balonete em si, que isso é muito assim configurado, tá? Pelos fisioterapeutas. Eles utilizam um aparelho chamado cufômetro, onde eles medem a pressão interna desse balão que está aqui dentro, né, que é a continuação, para ver se é o padrão, um volume padrão que não lesione a traqueia do paciente, que também não fique muito afrouxado ou muito estendido, que pode ocorrer o risco de estouro desse balão. Como é que é feito o procedimento em si? Eu fiz uma ilustração para vocês entenderem passo a passo como é que o médico realiza esse procedimento. Lembrando que o procedimento de traqueostomia, o técnico de enfermagem, o papel dele é auxiliar o médico, tá, no momento do procedimento, passando materiais necessários como gaze, par de suturas, tá? Campos estéreis. Então nós ficamos praticamente do lado do médico e também pode ter o fisioterapeuta do lado, onde ele vai também auxiliar no caso nos parâmetros ventilatórios, se precisa modificar no momento de uma traqueostomia. Se ocorrer alguma coisa que não dê certo, o fisioterapeuta ele pode voltar ao parâmetro que estava e vice-versa. Vamos ver agora como é que funciona o procedimento passo a passo da traqueostomia. Vamos ver como é que é feito o procedimento da traqueostomia passo a passo? Primeiramente, o médico, com o auxílio de uma anestesia local, ele faz uma pequena incisão no colar cervical, no meio da distância entre a cartilagem cricóide e a fúrcula external, aproximadamente de 4 a 5 centímetros de abertura. Em seguida, ele é feito uma abertura da pele, tá? No tecido subcutâneo, conforme vocês podem ver. Em sequência, é feita a abertura do músculo plasma e a apovenerose cervical, realizando o pinçamento e a ligadura ou a cauterização dos vasos.
Logo após, é feita uma incisão da ráfia mediana com afastamento lateral da musculatura pré-traqueal. A exposição do istmo da glândula tireoide podendo ser afastado cranialmente ou caudalmente. Em seguida, é exposto os anéis da traqueia, pronto para ser realizada a abertura da fáscia pré-traqueal. É feita anestesia na traqueia, onde é iniciada uma incisão em T ou longitudinal, entre o terceiro e o quarto anel traqueal, onde retira-se um pequeno losango da parede interior da traqueia. E por fim, com a passagem suficiente da introdução para a cânula, é instalado o mesmo juntamente com o auxílio de um aspirador de secreção, para evitar a penetração de sangue na árvore brônquica. Como quaisquer procedimentos, também pode ocorrer complicações. O primeiro, após a cirurgia mesmo da traqueostomia em si, pode ocorrer sangramentos ou até hemorragias após, feita a cirurgia, e pode deixar, ficar com o sangramento contínuo, a gase que está em volta, ela fica bem bebida de sangue, não tendo uma eficácia no caso do estancamento do mesmo, tendo que ocorrer a avaliação médica, para poder utilizar medicamentos que possam diminuir esse tipo de sangramento ou hemorragia em si, É comum bastante em pacientes bem debilitados ou que estão com uso de profilaxia de anticoagulantes, tá? Também, por isso que quando faz um procedimento desse, é sempre avaliado posteriormente, ou anteriormente pelo médico, para poder remover ou retirar esse tipo de medicamento para que não ocorra esse tipo de complicação. A segunda complicação também que pode ocorrer numa traqueostomia é a quantidade de secreção que o paciente pode obter durante esse tempo, como pacientes com secreções excessivas por traqueostomia por vias aéreas, onde pode ocorrer também secreções espessas, onde tem rolhas, pode ocasionar rolhas, transformar em rolhas, que obstrui a cânula em si. Num atendimento de fisioterapia, por exemplo, a fisioterapia, ela utiliza-se o ambu, o recistador manual, para fazer a limpeza da aspiração de secreção. Eles utilizam-se de uma solução salina para fazer a lavagem da cânula e ambusam para poder fazer pressão e poder, com o movimento de sugar do ambu, retirar esse tipo de rolha. É bastante comum no atendimento de fisioterapia. Se não tem esse tipo de atendimento, pode também fazer no método de aspiração, no método estéreo, tá? Utilizando também com a solução salina para fluidificar essa secreção espessa e retirar com a sonda em sistema aberto ou sistema fechado, dependendo do que o paciente esteja, para poder também conseguir retirar esse tipo de rolha. Ou mesmo quando a secreção não é tão espessa, mas tem bastante quantidade, geralmente causa desconforto ao paciente, principalmente quando está em ventilação mecânica, tendo o aviso do próprio ventilador que o paciente encontra-se, com desconforto respiratório, e pelas características físicas do mesmo, quando nós estamos observando o paciente que tem muita dificuldade em respirar ou começa a mudar a coloração, fica um pouco cianótico. Então é sempre necessário que esteja com todo o aparato de aspiração por perto, ou que o atendimento de fisioterapia esteja também por perto por um caso de atendimento desse, tá? Também com paciente com traqueostomia, principalmente quando o paciente já está apto, para ir para casa ou já para poder migrar para uma cânula metálica, ele tem também um problema no caso de danos às cordas vocais, porque como o paciente está com traqueostomia, traqueostomizado ou entubado, é impossibilitado, de poder falar, principalmente o traqueostomizado, mesmo que ele esteja consciente, não conseguirá falar porque as cordas vocais dele estão principalmente entre a cânula, e a traqueia. A passagem de ar não é eficaz, ela não entra na parte das cordas vocais, não fazendo a sonorificação necessária ao paciente. Então, tem pacientes com cânulas metálicas que tem uma adaptação na ponta, é uma tampinha ou mesmo um filtro que pode ser tapada a cânula para que saia essa corda vocal do paciente e ele consiga falar. Mesmo com esse tipo de técnica, a voz do paciente não será a mesma, nunca é a mesma, pode ser o máximo parecido, mas não chega a ser como era antes. A corda vocal muda até a tonificação dela quando ele está falando, tá? A infecção também é muito comum num paciente traqueostomizado, principalmente pelos cuidados prestados quando não são eficazes, tá?
por ser um meio direto, né, à entrada pulmonar, ou um paciente que já está debilitado com alguma doença já que afetou os pulmões, que já tem esse tipo de secreção que ele produz, com a infecção vinda externa, né, um tipo de contaminação externa pode ocasionar uma infecção mais grave ao mesmo, podendo até piorar o quadro do paciente. Então é sempre bom fazer um tipo de cuidado de enfermagem com a técnica certinha, né, correta, para evitar que você leve a contaminação externa para o pulmão do paciente através da traqueostomia, que é um canal imediato e muito mais rápido do que uma intubação traqueal, tá? A lesão no esôfago também é muito comum, porque se um paciente consciente se movimenta muito, a cânula é uma cânula muito rígida, dependente se for plástica ou metálica, pode ocasionar lesão, né, no esôfago pelo esforço físico do paciente, de tentar falar também, pode lesionar o canal do esôfago, ocasionando um dos problemas mais importantes, que é a estenose, que ele começa a estreitar a traqueia do paciente. Então é muito importante que o paciente tenha acompanhamento também com o fonoaudiólogo, né, para poder conseguir aos pouquinhos ter meios, né, próprios ou outros meios alternativos para poder falar ou fazer outro tipo de exercício, né, que não envolva uma lesão, né, no esôfago do paciente. Uma pneumotórax, que também é uma complicação um pouco comum. No caso, isso no procedimento da traqueostomia em si pode ocasionar uma perfuração no pulmão, tá? Com a ventilação mecânica, introduzindo oxigenação, pode ocasionar insuflação de ar no meio, né, na pleura do paciente, causando um tipo de complicação, tá? Um prejuízo à deglutição. Um paciente com traqueostomia, ele não tem um meio eficaz que nem um paciente que não tem esse tipo de procedimento, porque é um método muito difícil fazer a deglutição, seja por saliva ou por comida ou água. Então, como eu falei, a fonoaudiólogo é importante nesse momento, por justamente fazer os treinamentos e exercícios necessários para fazer a deglutição, a fala e tudo aos pouquinhos com o paciente. E por fim, né, como o paciente não precisa mais da traqueostomia, seja plástica ou metálica, é fechada, deixada o pertuito do traqueostomia, quando o paciente consegue por meio sozinho respirar. A cicatrização da mesma, ela é realizada conforme o tempo, pode ocasionar uma cicatrização hipertrófica da mesma, tá? No caso dos pacientes que já estão praticamente aptos, né, para ir para casa, tem muitos pacientes que saem da unidade de terapia intensiva, traqueostomizados ainda com cânula plástica, que eles migram de uma ventilação mecânica da UTI para um aparelho chamado BiPAP, que é um ventilador móvel, tá? Ele acompanha o paciente, pode acompanhar até a casa, né? No caso do atendimento, a home care, o paciente também com BiPAP. E muitas das vezes a fisioterapia ou a própria enfermagem acompanha um paciente nesse tipo de procedimento traqueostomizado, tá? O médico pode avaliar também, conforme o tempo, a necessidade da troca da cânula, tá? O paciente com cânula plástica, ela não pode ficar por muito tempo, devido às complicações, como eu falei dela, e por ser de um material que pode degradar com o tempo, é necessário fazer a migração com a cânula metálica. A cânula metálica, ela por si, ela é um pouquinho mais fina que essa, ela vai diminuindo os tamanhos do pertuito, justamente para o paciente já ter o treinamento de sair, né, da traqueostomia e fazer por meios próprios a respiração espontânea. Então o médico faz a troca da cânula, pode ser no âmbito hospitalar mesmo, ele troca na plástica para uma metálica, libera o paciente para casa e não precisa mais um aparelho que é o BiPAP. E enfim, né, o paciente vai para casa com aquela cânula metálica nele, fazendo ele mesmo a sua própria higienização da traqueostomia, que é muito importante também saber como é que faz, né, uma higienização eficaz, e assim, por fim, conseguir liberar esse tipo de procedimento, tá? Eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo uma simulação dos cuidados em si da traqueostomia e a troca da fixação, que em âmbito hospitalar fazemos muito, tá? Para quem não conhece também, é interessante vocês verem como é que faz o procedimento, que provavelmente no estágio, principalmente quem está fazendo os estágios, né, nesses tipos de setores, pode ter oportunidade de fazer uma troca de fixação de traqueostomia e a própria limpeza em volta da mesma. Uma coisa interessante também para mostrar para vocês com pacientes que estão em âmbito hospitalar, quando eles estão fora já da ventilação mecânica, que estão em ar ambiente,
O fisioterapeuta, geralmente, ele coloca uma nebulização contínua no paciente para manter as vias umidificadas. Geralmente é utilizado esse acessório, tá? É uma máscara de nebulização adaptada para traqueostomia. Ela é praticamente parecida, tá, com aquele macronebulizador, uma máscara maiorzinha, só que ele justamente adaptado para tráqueo, onde é recebido aqui, no caso, a oxigenação fluidificada com água destilada, tá, ou água filtrada, e é recebido oxigênio através da máscara, onde o paciente consegue respirar por si próprio com umidificação do ar. É um acessório interessante, porém não é muito visto por ser um acessório de difícil acesso, porém muitos hospitais estão adaptando-se a utilizar esse tipo de máscara nebulizadora, por ser um tratamento eficaz ao paciente, para também que evite ressecamento das vias aéreas do mesmo, e sendo uma maneira eficaz também do paciente poder ter alta também do setor, né, do âmbito hospitalar onde está. Então são essas as dúvidas, né? São a teoria básica da traqueostomia. Qualquer dúvida que vocês tiverem relacionada ao assunto, pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês conforme o tempo. Eu convido todos vocês também a ver os meus outros vídeos sobre outros assuntos relacionados à enfermagem. Quem não se inscreveu, convido vocês a se inscreverem para receber as notificações dos nossos vídeos semanalmente. E eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.